A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, cada pessoa que me acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube, Facebook, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quero neste exato momento trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Meus irmãos em Cristo Jesus, esse Deus grande, todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está no controle da tua vida. No Salmo 121, versículo 1, a Bíblia diz, o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados irmãos, é preciso a gente confiar em Deus. É preciso a gente automaticamente confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu fico observando, senhoras e senhores, eu fico analisando, a vida. E eu sempre gosto de falar, eu sempre digo: você já enfrentou um problema, que parecia impossível de resolver? Talvez uma situação sem saída, ou contas que parece impossível de pagar, ou um sonho distante de se realizar, ou um filho que parece estar perdido e nunca vai voltar. Então, meus irmãos, são tantas coisas que enfrentamos na vida, as adversidades, lutas, barreiras, que parece assim insuperável. Essa é a realidade. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo o rei Ezequias. Era um homem fiel a Deus, mas a Bíblia diz que em uma certa situação, esse rei Ezequias, ele se encontrava encurralado, porque, na verdade, ele recebeu ameaças do rei assírio, Senaqueribe. E parece assim, uma situação, uma adversidade sem saída para o rei Ezequias. Ele recebeu ameaças de Senaqueribe, um rei perverso e cruel, um rei que já havia conquistado, muitas cidades, e era um rei que tinha um exército numeroso, um exército muito forte. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o rei Ezequias recebeu ameaças de Senaqueribe, porque agora o rei Senaqueribe estava prestes a destruir Jerusalém. Meu Deus do céu! Era um exército muito forte, um inimigo muito forte, numeroso, poderoso, que havia conquistado muitas cidades. E agora o rei Senaqueribe resolve invadir Jerusalém, destruir. Ele resolve agora levar o mal para a cidade de Jerusalém. Mas Ezequias, homem de Deus, que vivia uma vida de fidelidade, uma vida de retidão, de oração na presença do Senhor, ele fez, meus irmãos, o que sempre devemos fazer diante das adversidades. A
A Bíblia diz, tá aqui as Sagradas Escrituras, que ele levou a situação diante de Deus em oração. Irmão, é como a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. O poder da oração. Ele fez, né? Ele fez o que sempre devemos fazer, que é levar diante de Deus a adversidade. Se encontrava numa situação encurralada, situação, irmão, né? Catastrófica, porque eram ameaças de destruição contra Jerusalém. Ele poderia se desesperar, ele poderia, né, perder o controle da situação, entrar em desespero, mas não. O rei Ezequias, ele simplesmente manteve o controle, né? O estado emocional, ele manteve o controle em meio às adversidades, e ele levou diante de Deus, ele apresentou diante do altar, ele buscou Deus em oração, ele apresentou, né, a adversidade diante de Deus. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. A oração, levar diante de Deus a circunstância, a adversidade, o que você está enfrentando, que às vezes você pensa que não tem saída, mas Deus resolve tudo. Nada é impossível diante de Deus, né? Deus resolve tudo, Deus soluciona tudo. E a Bíblia diz, né, que ele levou a situação diante de Deus em oração. Está aqui. E Deus ouviu as suas orações e as ameaças que Senaqueribe fazia contra o povo de Deus. Aleluia, aleluia. O que parecia insuperável, irmão, aquele exército, a Bíblia diz que foi derrotado pela mão de Deus. Foi derrotado, né? Porque quem pelejou agora foi Deus. Deus era que estava na peleja. Louvado seja o Senhor. Eu fico observando, meus irmãos, né, que o povo, né, o rei Ezequias, ele orou diante de Deus, o que parecia ser insuperável, que era, né, enfrentar aquele exército de Senaqueribe, de lutar, né, as pelejas, as batalhas da vida. Simplesmente, né, o rei Ezequias confiou em Deus, porque era impossível de vencer, era impossível, mas ele entregou nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que o anjo veio, né, o anjo do Senhor veio e matou 185.000 assírios. Louvado seja Deus, aleluia. Então Deus enviou seu anjo, irmão, né? E o povo teve vitória da parte do Senhor, né? Então eu sempre digo, você já enfrentou batalhas, né, que pareciam impossíveis, né? A gente enfrenta batalhas que parecem impossíveis, mas eu quero te dizer nessa hora que a batalha de hoje, né, não precisa ser enfrentado sozinho. Não precisa você enfrentar sozinho, porque Deus, ele está na frente da peleja, ele peleja por vós. A batalha hoje não é tua, é de Deus. A batalha não é tua, hoje a batalha é de Deus. Leve sua batalha, essa peleja ao Senhor, e permita que ele venha pelejar por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver grandes coisas Deus fazendo na tua vida, meus irmãos. Porque existem batalhas, né,
que realmente parecem impossíveis, né? E essas batalhas que são impossíveis, digamos assim, né? Deus peleja por ti. Causas impossíveis, Deus hoje, Ele peleja por ti. A batalha hoje não é tua. Escute, essa luta que você está enfrentando hoje não é tua, mas é de Deus. Então Ezequias presenciou o poder de Deus, a grandeza de Deus, porque ele confiou no Senhor, é o que a Bíblia diz, né? Salmo 121, né? Os que confiam, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz, o salmista Davi, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então Deus hoje peleja por você. O rei Ezequias presenciou Deus pelejando pelo povo. Um anjo matou 185 mil soldados assírios. Eram cadáveres por todas as partes. Né? E Deus deu vitória para o seu povo, porque é Deus, meus irmãos, que resolve as causas impossíveis na tua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Soberano e eterno Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro neste exato momento por esta pessoa, meu Deus, que está passando por um momento difícil na vida, circunstâncias difíceis, né? Que parece impossível, né? Batalhas, pelejas, que essa pessoa não tem condições de pelejar sozinha. Te peço, meu Deus, no nome de Jesus, entra, meu Deus, com a tua provisão, entra com a cura, entra com o milagre, entra, meu Deus, com o teu poder, com a tua grandeza, no nome de Jesus. Assim, meu Deus, como na vida do rei Ezequias, que era insuperável, impossível de vencer, né? Aquela multidão numerosa, né, de soldados assírios. E o Senhor enviou um anjo, né, pelo qual deu vitória para o povo. Meu Deus, resolve essa causa impossível, né? Talvez seja um câncer, uma enfermidade destruidora, né, que está destruindo essa vida, este corpo. Eu te peço, em nome de Jesus, que esse câncer bata em retirada agora, no nome de Jesus. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Enfermidade, vai saindo agora, em nome de Jesus. Se for dívidas, né, situações, certas coisas na vida que são difíceis de se resolver, impossíveis de se resolver, eu te peço, meu Deus, vai resolvendo agora na vida do teu filho, no nome de Jesus. Abençoa esse lar, esta casa, em nome de Jesus. Amém. Momento com Deus, esse momento de reflexão. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo.